Boneco do Mal estreou no dia 18 de fevereiro nos cinemas brasileiros e era um filme que eu estava bastante ansioso para poder conferir. Ele é dirigido pelo William Brent Bell, que já tinha feito outros filmes de terror como Filha do Mal e Jogo Mortal, e até por causa desses filmes esse diretor é considerado como um diretor de filmes de terror ruins. Mas quando eu vi o trailer de Boneco do Mal, eu vi ali uma esperança no final do túnel de que esse pudesse ser o trabalho que ia mudar a imagem desse diretor. O filme conta a história de uma mulher que aceita um emprego como babá na mansão de um casal, só que quando ela chega lá, ela descobre que o filho do casal na verdade é um boneco que eles tratam como se fosse filho. O filho desse casal morreu num trágico acidente muitos anos atrás e desde então eles tratam esse boneco como se fosse o filho deles. Se já não fosse estranho bastante ter que cuidar de um boneco, ainda existe uma série de regras que essa babá vai ter que seguir pra não entrar em conflito com essa situação. O filme começa bem, ele consegue criar uma atmosfera de suspense bem interessante. A casa onde a história se passa, ela funciona quase como se fosse um personagem do filme. O boneco também tem um aspecto bem perturbador, mas Boneco do Mal sofre de uma consequência que vem afetando diversos filmes de terror ultimamente, que é um roteiro ruim. O filme é bem dirigido, tem um bom elenco, ele conta com a Lauren Cohan de Walking Dead, que também já participou de outras séries como Supernatural e The Vampire Diaries. Também conta com Rupert Evans, que já esteve em Hellboy e ganhou diversos prêmios pela atuação dele no filme de terror O Canal. O filme é cheio de aspectos positivos, tanto que eu precisei assistir 2 vezes para poder entender por que eu não tinha gostado dele. A primeira vez que eu fui assistir, quando começaram a rolar os créditos iniciais, eu pensei: eu não consigo definir se eu gostei ou não gostei desse filme. Ele tem uma história envolvente, você quer saber o que está acontecendo ali, mas alguma coisa não funcionou. E na segunda vez que eu assisti, já sabendo do que acontecia no final, eu percebi que o grande problema do filme era mesmo o roteiro. Ele cria diversas pistas falsas durante o filme, ele apresenta diversas situações como o drama da personagem, que envolve um relacionamento abusivo e a perda de um filho, mas são situações que elas não são aprofundadas. Parece que elas são jogadas na trama só pra meio que encher linguiça e preencher no tempo, porque no final elas meio que não fecham, sabe? O personagem do Rupert Evans parece que tá ali também só pra gerar uma pista falsa, porque em alguns momentos do filme dá a entender que talvez ele seja o garoto. Bom, diversas pistas são jogadas durante o filme, e quando chega o final, é como se tudo aquilo que a gente tinha acompanhado até então não tivesse servido de nada. É como se todo aquele suspense que foi construído, ele joga na sua cara e fala assim: é tudo mentira. O final pode até ter funcionado para algumas pessoas. Pra mim foi uma surpresa, porque eu não esperava aquele final, mas ao mesmo tempo foi uma decepção. Como eu disse, uma das coisas que mais me incomodaram nesse filme foi o roteiro. Parece que ele fica preso meio que na mesma situação. Tem 2 sequências de sonho que são totalmente desnecessárias. A primeira até você meio que entende porque ela acontece para justificar um evento seguinte, mas a gente sabe que as sequências de sonhos geralmente são inseridas em filmes de terror para gerar um susto fácil ou para preencher tempo, né, para preencher aquela falta de uma história um pouco mais consistente. Então isso me incomodou bastante. Mas ainda assim eu não consigo falar que Boneco do Mal é um filme ruim. Longe disso. Ele é muito bem dirigido, ele tem cenas de suspense que te prendem na cadeira. Eu tinha ficado muito curioso quando assisti o trailer, porque pelo trailer ele parece ser um suspense mais psicológico, e é isso mesmo que ele é. E quando ele atinge todo aquele horror no final, pra mim, foi uma peça que não encaixou. Ele não se encaixa totalmente com todas as situações apresentadas no filme. O roteiro até tem umas sutilezas interessantes que eu consegui perceber na segunda vez que eu assisti o filme. No começo, quando a personagem tá chegando na casa, o motorista do carro meio que olha pra ela pelo retrovisor com desejo, até abaixa o retrovisor pra poder ver um pouco mais do corpo dela, e ela meio que se esconde, que está totalmente relacionado com o relacionamento abusivo, e até cria uma rima visual com uma das cenas finais, que é completamente o oposto dessa cena, mas esses elementos ainda são muito poucos para melhorar o roteiro, que é bem fraco. Então Boneco do Mal foi um filme que me decepcionou um pouco. Eu já tinha lido críticas ruins, mas eu ainda tinha um pouco de expectativa por causa do trailer. Gosto de filmes de terror que são mais baseados no drama, no suspense, que te envolvem pela história e que não é aquele tipo susto fácil. E Boneco do Mal, apesar de ter um pouco desse lado que poderia ser melhor trabalhado, ele acaba optando muitas vezes pelo susto fácil e por um final que muda completamente o tom de tudo que vinha sendo apresentado até então. Bom, essa foi minha opinião sobre Boneco do Mal. Deixa aqui nos comentários o que você achou e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.